Meus queridos, estamos de volta aqui em mais um episódio 2 Pontos Podcast com um convidado aqui que demorou um ano. Um ano a gente tentou chamar ele aqui, mas ele estava com a agenda lotadíssima, graças a Deus, né? Nosso querido Gilson Prates. Amigo, obrigado por você ter vindo, viu? Poxa, eu que agradeço a oportunidade. Um ano de espera, mas deu certo. O cara aqui veio todo aparentado, veio com a sanfona. Hoje vai ser Hoje show vai ter forró aqui, né? Vai ter, com certeza. Vai ter um arrastapé, só não me chama pra dançar não, viu, Fábio? Que ninguém chega atrasado, só chega na hora certa, né? Antes da gente começar nosso papo, eu queria mandar um abraço muito grande aos nossos parceiros, nosso querido Zé Delivery. Obrigado ao Thiago e ao Lion pela cerveja geladíssima aqui, pelo vinho. Eu vou até tomar Tá gelada mesmo, eu vou tomar também um pouquinho aqui. Aí, ó, tá Pra vendo? não deixar esquentar. Obrigado, viu, Zé Delivery, top, ao Thiago e ao Lion. Top. Também queria mandar um abraço para Luciano, da La Forneria, que vai nos mandar uma pizza. Gosta de pizza, né? Eita, claro. Veio com fome? Não, mas... Eu já vim com o bucho já preparado. Já veio com o bucho, ele já jantou e vai vir aqui pegar a pizza. Claro, né, sou cara? besta. Muito obrigado aí ao pessoal da La Forneria. Gilson, e aí, amigo? Tudo na paz. Já começou o Esquenta São João, começou os shows, Já a começou. correria. Na verdade, a gente já tá do meio pro fim, né? Metade praticamente de junho, até ali começo de julho, metade de julho. Já tá acabando, na verdade. Geralmente começa a temporada e a gente tocar um pouco mais do final de abril para o começo de maio. Aí confraternizações, festas, assim, que não querem competir, né? Por exemplo, com a Vila Junina. Então, elas se programam para antes. Então, finalzinho de abril, começo de maio, a gente toca junho, toca. Aí, quando vai depois do São João, aí começa a diminuir. Tem São Pedro, aí... É porque também o forró nunca sai de moda, Não né? sai, não. De maneira nenhuma. Ainda mais aqui na Bahia, né? Maria. Aqui é... Tem uma página no Instagram. Forró Nordeste. Eu sei qual eu conheço. Exato. Muito boa. Hugo, se eu não me engano, o que é o administrador. E ele tava postando recentemente a agenda de algumas bandas, ou das principais bandas de forró. E unanimemente, as principais bandas de forró, a agenda é composta, né, por eventos aqui na Bahia. Por exemplo, Mastros com Leite, como um exemplo. De, sei lá, eu tô chutando aqui, não tô falando o número exato não, mas de 50 shows, 32 na Bahia. O restante nos outros estados. Então a Bahia, de fato, domina. A Bahia lidera, Domina. Xambinho falou hoje no Bahia Meio-Dia que a maioria dos shows dele é aqui na Bahia. Ele falou, vou percorrer toda a Bahia, porque a minha agenda de shows foi justamente isso aí. Uma boa parte, ele não falou em porcentagem, até pra não diminuir os outros estados, né? Mas é aqui na Bahia. Mas eu entendi o que ele quis dizer, foi justamente bater certinho com o que você tá dizendo aí. Mas as principais bandas. Não acha por que isso? Porque ainda somos um estado tradicional? Não. Ou é questão política? Não, também não. É porque na Bahia nós temos mais cidades. A Bahia é o principal Tem estado. mais municípios. É o principal em termos. Geograficamente é o maior. Exato, geograficamente o principal estado do Nordeste. Né? Tem maior quantidade de municípios. E aqui também, a maior quantidade de municípios faz o São João. E tem mais uma coisa, por exemplo, quando você fala da Paraíba, tem o dia de Campina Grande, né? Campina Grande. E acabou. E tem mais umas 2 ou 3 cidades. Quando você fala de Bahia, aí tem Jiqué, tem Amargosa, tem várias cidades Muitas, que tem. muitas. Umas 13 cidades, umas 15, que tem festa junina de grande porte. Aí tem as de médio porte, que aí você embala uma agenda latada. Fora as festas privadas, que aqui na Bahia é referência. Mas por que eu falei se era uma questão política? Porque a gente sabe que antigamente, a gente já trabalhou no ramo, né? Da época que existia tanto micareta, como existem também as festas particulares de São João, Forró da Margarida, Moral, tem o Bodega, Bodega e da região toda, né? Aí, então, eram as principais festas, as principais atrações vinham para as festas particulares. As prefeituras, de certo modo, traziam algumas atrações, mas não tão grandes quanto as festas particulares. Hoje parece que inverteu. Hoje, as grandes bandas, inclusive até internacional, tá chegando nas cidades, né? Tanto é que a gente percebe que as festas privadas diminuíram a ponto de... Faliram mesmo, literalmente. A ponto de termos das principais apenas uma, que é o Forró Ticumia. Que é aqui na região, que é o que a gente sabe. Piu-Piu. Acabou. Forró do Lago.
Rua do Lago, enorme. Na Moral Margarida, aqui, o Brega Light. Coffee, né? Coffee. As principais. Só que na região umas 6, vamos dizer, falida mesmo, que não teve condição de bancar e de manter uma banda de um valor alto, porque as prefeituras elas já ficaram com essa responsabilidade e com esse arcabouço financeiro. Porque quem vai competir hoje com prefeituras? Nenhuma, porque o governo do estado hoje, o governo federal, eles têm verba muito maior para poder subsidiar um São João grande. E naquela época não tinha esse tipo de verba. A cultura naquela época era meio que enforcada. Então era prefeitura. E hoje não, você tem hoje o governo estadual e federal que ele, de alguma forma, ajuda muito as prefeituras, né? Tem prefeitura aí aqui da região que de 10 atrações de peso, 7 são do governo do estado. Não, o governo do estado em muitas prefeituras aí, eu que sou batalhador da cultura e que corro atrás para fazer também minha agenda, me deparo com esse obstáculo. Muitas prefeituras recebem da Sufotur a grade pronta, sem espaço para mais ninguém da região, não importa se você tem um trabalho legal, se não tem. Então a Sufotur manda e acabou. Para os caras é conveniente, a prefeitura chega lá do sonho, tá pronto. Vai dizer que não? Vai dizer que não vai rejeitar. Mas não tem nenhum programa para valorizar essas bandas locais? Bom, recentemente o governador do estado fez um pronunciamento dizendo: prefeituras, valorizem os artistas locais e tal. Mas eu penso que a atuação da Sufotur tem dificultado bastante, ou a forma como a Sufotur tem lidado com a questão tem dificultado bastante para os artistas locais. Isso aí é um papo que eu sempre tenho com os meus amigos, né, os colegas da música na cidade e fora da cidade também. Muito complicado, a não ser que você já esteja dentro, né, ali do métier deles e se fizer parte ali da grade que eles sempre têm. Mas é muito difícil também você entrar. A gente percebe que Gilson fala com bastante embasamento, até porque você tá nessa estrada já há um tempinho, né? Já tem um tempinho. Já tem quanto tempo na música, vida musical? Na música, eu devo ter, sei lá, 2002, quando eu comecei a tocar, então 23 anos, né? Mas como o meu trabalho enquanto artista, tá, com proposta autoral, sim, é algo de 2017, 2015 pra cá, então 10 anos. Mas peraí, você resolveu ser sanfoneiro depois dos 20? Não. Explica aí pra gente aí poder. Tá, ok. Eu toco desde que eu tinha, sei lá, 11 anos. Comecei a trabalhar com banda, eu tinha 13. Mas era muito... Qual foi a banda? A primeira banda? Dedé da Paraíba. Só que eu não tocava sanfona, eu tocava contrabaixo. Com 13 anos de idade. Com 13 anos. Naquele tempo não tinha conselho tutelar, não é? Hã? Não tinha conselho tutelar naquela época, não? Tinha. Mas o pessoal ficava mais em casa. Né? Trabalho escravo. Nada. Mas foi uma época legal de aprendizado. Não tinha Bolsa Família? Porque o que acontece? Ali foi uma escola pra mim. Como a gente não se via, Dedé às vezes ligava lá pra casa. A gente vai tocar em tal lugar. Não tinha ensaio, não tinha zorra nenhuma. Ensaio, bora. No seco mesmo. Era. Aí ele puxava lá a música e eu acompanhava. Né? Isso pra gente que é da música, meu amigo, isso é uma escola. Porque é aí que você aprende a tocar de verdade. Acompanhar na marra. Em qualquer circunstância, né? Qualquer tipo de música, aí você aprende mesmo a tocar, né? Então, a primeira banda com quem eu fiz cachê foi Dedé da Paraíba. Aí eu saí de Dedé exatamente pra tocar sanfona na banda Lé com Cré, em 2004. Léo Banana teve aqui. Vou deixar o card aqui pra vocês. Deixa mesmo, que Léo Léo Correia. Léo Correia, um grande parceiro, um grande amigo. É uma pessoa por quem eu tenho muita admiração. E onde Léo botar a mão... É um produtor de mão cheia. É um cantor, produtor, um compositor. É músico. Pode. É multifacetado. Com certeza. Ele falou aqui com a gente que ele gravou a música dele, Bel Marques. Sim, Marques. Verdade. Então o que acontece? Eu não tocava sanfona. A história foi essa. Eu não tocava sanfona. Eu tinha uma noçãozinha muito, muito simples de teclado, porque sempre fui muito curioso. A música sempre me atraiu. Sempre me atraiu. Eu não tenho, Sérgio e Fábio, recordação de mim. Eu não tenho nenhum tipo de lembrança em que a música não fosse, assim, algo que me identificasse. Desde criança, por exemplo. Em criança brincando na escola, então quem levava o instrumento pra brincar e tocar sempre era eu. Então, assim, a música sempre esteve na minha vida.
E aí, eu sempre fui curioso. Eu tinha uma noçãozinha. 2004, a gente tinha uma brincadeira, uma banda de rock pop. Você tava perguntando do rock, né? Sim. Que era formada por mim, fazendo teclado, por Gilvan, que toca comigo hoje, bateria. Tocou no Lordão, tocou em Minas Gerais, viajou esse Brasilzão todo aí. Rubem Andrade, da Luarada. Sim, Rubão teve aqui também. Foi? Massa, Rubão é outro irmão. Kekeu, que hoje trabalha em outra área, não trabalha mais com música, mas que na época a gente... Eu, Rubem, Kekeu, Gil e Laio baixista. Né? Então a gente tinha essa banda. A gente foi tocar num evento. Como é o nome da banda? Áudio Rústico. Áudio Rústico. Aí a gente foi tocar num evento e lá tinha a banda Lé com Cré nas suas primeiras apresentações. Eu não sei se foi mês de abril ou foi mês de maio de 2004. Ali próximo ao Wesley. Eu sobrevivi a essa época. Rapaz, ali era bom demais. Era bom demais. Então o que acontece? Os caras estavam tocando, mas a formação da banda era incomum. Estranha. Jonas Zabumba, Filipão no triângulo, Léo no violão e Beto Bispo, em outro violão. Espera aí, uma banda de forró que não tem sanfona? Eu falei, rapaz, é uma oportunidade aí. Eu sempre fui louco por forró, né? Aí eu sabia onde Filipão trabalhava. Filipão trabalhava na RR. Na Oi ali. Na Oi, sim. Né? De Hobbs e tal. E aí, um dia de sexta-feira, eu fiquei ali, ó, caminhando pra lá e pra cá, até encontrar Filipão. Ei, Felipe. Eu sabia o nome dos meninos, não sei. E aí, eu falei, rapaz, eu vi vocês tocando lá na festa tal, assim. Eu tava lá, toquei também com uma banda de rock. Ele, que massa. Eu falei assim, eu toco sanfona. Ele falou, toca? Eu falei, toco. Você nunca ter pegado na sanfona. É desafio mesmo. Não, que doideira, bicho. Aí... Um alto desafio. Porra, isso é muito aí ele falou assim... É mesmo, eu vou falar com os meninos então. A gente vai ensaiar segunda-feira no estúdio de Betinho, na casa de Clóvis, ali de Dona Madalena. Aparece lá com a sanfona pra gente ver como é que faz. Eu falei, beleza. Aí eu estudava numa escola municipal, na Adolfo Ribeiro, ali no São Judas. E tinha um colega que morava na zona rural. Nas queimadas, que hoje tá badalada, mas na época só tinha... Era roça mesmo. Roça, poucas casas e tal. Julimar, inclusive mandar um abraço pra ele. E aí eu falei, rapaz, vou falar com o Julimar. Julimar. Aí peguei uma bicicleta que eu tinha, fui lá na casa dele. Julimar, é o seguinte, os caras me chamaram pra fazer um ensaio na banda. Tu consegue me emprestar tua sanfona? E sanfona não é instrumento que se empresta. Ninguém gosta de emprestar. Eu ainda tive a sorte de encontrar o Julimar, um sujeito muito sensível, uma pessoa muito solidária. Tu me empresta a sanfona pra eu ensaiar com eles? Ele tá aqui, pegou e me emprestou. A sanfona alegria danada. A sanfona não tinha nem o case, o bag, né? Eu botei como se estivesse tocando aqui, ó. Eu sei. Tá, na bicicleta e vi, na maior felicidade do mundo. Ansioso pra chegar Imagina em casa. Essa cena, velho. Pô, jogar no erro. Velho. Aí, cheguei em casa, uma sexta-feira. Aí, na época, a Cangai de Jegue já era uma banda que tinha uma notoriedade local. E eu tinha em casa um CD da Cangai. Então, era uma inspiração Cangai de Jegue, na verdade. Lé com Cré era basicamente o mesmo repertório da Cangai de Jegue. Era verdade. Aí eu falei, é aqui mesmo que eu vou me organizar. Mas já tinha a expertise, a questão do ouvido lá, treinado com o Dedé, né? O que somou muito, né? Aí, na verdade, o que fez a diferença, pô. Entendeu? E aí, pronto, pego a sanfona em casa. Estranho, porque é um instrumento estranho. Pra você que não toca, você pega esse instrumento que não se encaixa direito. Então você... E aí, eu começando. Aqui os acordes eu sei. Aí, como essa mão, a mão esquerda dos baixos, não tinha como aprender em 3 dias, e eu já tinha uma noçãozinha de teclado, essa aqui eu falei, eu vou trabalhar essa mão direita, essa daqui eu deixo pra depois. Aí, que legal, eu tô aprendendo. Nossa, é uma estratégia. Estratégia, é verdade. Por quê? Eu deixo os solos bonitinhos aqui e faço minha base aqui. Aqui é outra história, eu aprendo depois. Aí pronto. Sexta, sábado, domingo. E você vai fazer na prática daqui a pouco, viu, gente? Tá bom, certo. Isso aqui é só um ensaio, né? É teoria, eu quero ver a prática. Teoria. Aula teórica. Sexta, sábado, domingo. Debruçado no CD do Cangai de Jegue, da Cangai de Jegue, né? Segunda-feira, 5 da tarde, tô eu lá com a sanfona.
na porta do estúdio de Betinho. A cara nem ardia, né? Oh, meu Deus do céu, sanfoneiro experiente. Tô aqui. Aí, pá, conversa bem, entra aqui, vamos lá, tá. Isso aqui, apresentação. Ele, tu sabe tocar essa música? E aí puxava um do CD do Cangaria. Eu já... Pau. Uma, bora. 2, 3. Os caras tocaram o repertório deles todo. Eu acompanhei o repertório todo. No dia... Na primeira vez. Daí eu fiquei na Lé com Cré desse dia, sei lá, uns 2 anos. Aí saí, aí depois voltei, fiquei mais um tempo. Depois saí e fui buscar outros Foi uma aula também, foi boa a escola. Ah, claro. A gente viveu momentos maravilhosos, né? Tanto é que a gente tem amizade até hoje. Filipão, Ave Maria, amo de paixão. Léo Banana é meu irmão. Lucas Chua, Betão. E Laio, que tá tocando comigo também hoje. Gil. Essa turma toda é do mesmo... É uma irmandade, né? Não existe concorrência. Não, que concorrência. Na verdade, a gente precisa se juntar. Quanto mais a gente se der as mãos, mais forte o movimento fica. É brigar por espaço e não pelo espaço. Não, exatamente. E aí, sim, aí minha história na sanfona começa aí. Aí pronto, aí a Lé com Cré comprou uma sanfoninha melhor. E os... E Julimar pegou de volta. Pronto, explica Julimar, gente. Exato. Eu ia falar exatamente isso aqui agora. Julimar foi a sanfona foi nosso aluno lá no CEP. Eu sei que é. Exatamente. É ele, exatamente. Sabe quanto tempo depois Julimar teve a sanfona dele de volta? Yeah. Depois de 1 ano. Usa o capião, meu irmão. Usa o capião. E outra. Quando eu cheguei pra entregar, ele falou, se tu quiser deixa lá, pô. Mas ele tinha outro instrumento? Não. Mas também, tipo assim, naquele momento, os meninos, como apareciam em muitas festas, naquela época tinha muita festa de república, festa da faculdade, era muita festa. Muita festa mesmo. Mas era muito. Hoje em dia não tem festa. Tem não. Assim, da turminha jovem se divertir. Não tem, velho, não tem. Antigamente tinha festa de república. Cala-te boca. Tá doido. Já foi muito. E outra, pouco dinheiro, era uma diversão barata. Era. É o suquinho. Você chegava. Você chegava com, sei lá, naquela época, né? Há 20 anos atrás, mais ou menos. 10 conto, 15 conto. Você ficava a festa toda. Entrava porque o ingresso geralmente era 2 ou 3 reais. Só gente bonita, né? Pô, festa legal. Só a galera da web. É isso. Nunca vi uma briga, meu irmão. Pois é. Então aí Julimar recebeu a sanfona de volta depois de 1 ano. Mas eu sempre dava satisfação porque a gente estudava no mesmo colégio, né? Tá comigo, tá aqui. Às vezes ele passava lá em casa e tal. Dava uma olhadinha. Tá tudo ok. Mas foi assim que eu comecei. Quase ficar por uso capião, meu irmão. Eu ainda vou pegar essa sanfona de Julimar. Ele ainda tem a mesma sanfona. Eu vou comprar essa sanfona. É interessante isso aí que ele falou, porque é o seguinte, fugindo um pouquinho da temática da música, indo para uma coisa mais filosófica, você soltou o teu desejo pro universo e ele veio. Olha que interessante, você não sabia tocar e conseguiu tocar, e você não tinha instrumento, e o instrumento apareceu pra você. Velho. E aquela coisa de energia. E ainda por cima por uso capião, né? O capião, né? Praticamente o cara presenteou ele. Não, deixa lá, não vai me devolver mesmo. Isso. Realmente tem esse fator assim, a conjunção do... Você acha demais, quando você quer isso aí. Aquilo. É a lei da atração, é que eu gosto muito dessa filosofia da lei da atração. Então, assim, se você quer, corra atrás, mas não é correr desnorteado, não. É falar assim, eu vou conseguir. Com convicção. E coragem de colocar a cara a tapa, porque quando eu falo, você vai pedir algo emprestado pra alguém, é você correndo atrás do que você quer. Você poderia receber um não, mas aquele não pra tu, você não ia parar ali, não. Com certeza você ia buscar outros meios pra poder buscar a sanfona. Eu vou te falar, é um tipo de determinação diferente. É diferente. Eu conheço muitas pessoas. Eu queria muito tocar violão, de aprender a tocar violão. Não sei se queria não, porque se quisesse aprendia. Porque assim, velho, não tem nada que nos impeça de fazer. Nada. Você toca quantos instrumentos? Eu não faço nem conta. Você é multi-instrumentista. Eu não sei exatamente, então. Não. De tudo não, mas eu desenrolo um monte de não coisa. Faz vergonha que nem a gente, né? Que nem eu e Fábio. Um dia eu fui tocar um triângulo, velho. Acabei com forró. Para, me dá aqui, devolve o triângulo. Porra, isso é um triângulo. Para, não, na moral, deixa outro. Mas quando eu falo que eu toco, assim, é porque tem o tocar de quem toca. Acompanhar. Não, o tocar de quem toca, de quem domina perfeitamente o instrumento. E tem o tocar de acompanhar. Então, assim, para as coisas que eu faço, para o tipo de som que geralmente eu me envolvo,
Aí eu toco algumas coisas. Certo. Agora, se falar assim, você é um guitarrista, eu não sou. Mas eu gravo as minhas coisas. Eu produzo trabalho para outras pessoas. Você é baixista, não. Mas eu sabe? Eu Se toco. vira. Não, É manuseado, uma necessidade e tudo mais, não fica certo. Não, eu gravo pra um monte de gente aí, pô. Você falou que a partir de 2015 para 2017 você se tornou compositor? Não, na verdade eu já tinha feito alguma coisinha e tal. Eu, em 2015, 2017, foi quando eu resolvi seguir com o meu trabalho solo, né? Solo. Tá. Mas Aí- também começou a compor mais. Ah, sim, sim. A partir do meu trabalho solo é que essa veia de compositor, ela aparece. Porque na verdade o cara tem que ser um compositor, ele tem que ser um produtor dele mesmo. É. Ele tem que buscar os meios, porque quando o cara faz carreira solo, é ele sozinho, pô. Tem que ser empresário Ele tem que constituir a equipe dele. É, Ele tem que constituir a equipe dele. não Isso é aí fácil, não. Não é fácil, não. A gente pensa, às vezes, que esses artistas que conseguem notoriedade em nível nacional, que é fácil. Que chegou, deu sorte que nada, velho. É muito trabalho. É muito trabalho. Algumas vezes acontece dessa conjunção do universo, né? As coisas se alinharem a ponto de, pô, você tá no lugar certo, no momento certo, gravar a música certa, tá no... Enfim. Mas é muito difícil. A maioria esmagadora, batalha pra caramba. Norberto teve aqui, vou deixar o card aqui pra vocês darem uma olhadinha. Norberto teve aqui e ele falou dessa questão do Cangaia. Porque o Cangaia a gente lembra que estourou, foi um sucesso danado aqui, mas assim, a gente não decolou a nível nacional. Apesar de ter tido Bateu na trave. Bateu na trave, exatamente. Ficou pela Som Livre um tempo, né? Mudaram. Foi, mas e teve a repercussão Faltou daquela alguma música, coisa. até no Big Brother, o cara cantou, não foi? Teve aquela questão do Michel Teló também, que regravou uma música que eles já tinham gravado primeiro. Então, assim, Norberto teve aqui, ele falou que ficou um pouco frustrado e tal. E acabou seguindo carreira solo também. Né? Aí eu te pergunto assim, o que você acha assim que essa questão de seguir a carreira solo para você é mais fácil, mas ao mesmo tempo é mais difícil fechar grandes shows? Ou só com você que tiver com uma banda realmente grande para mostrar presença? O que acontece? Todo mundo tem seus objetivos, seus sonhos, que às vezes ficam guardadinhos, mas nunca abafados ou mortos. Você tem seu sonho. Muitas vezes você precisa dar alguns passos atrás para pegar a distância para dar um salto maior. Para entrar em alguns espaços, né, para fazer uma rede de relacionamento. E depois você começa a pensar no seu projeto. É, na verdade, o que acontece com a maioria. Então, por exemplo, tantos cantores. Vou citar um aqui, Saulo Fernandes. Foi da banda Chica Fé e provavelmente passou por muitas outras bandas. Foi pra Eva. Aí depois, o cara não deixa de sonhar, não deixa de ter seu desejo. E outra, tem uma outra questão, que é você ser dono das próprias decisões, né? Uma coisa é eu tocar na banda de Fábio, ainda que eu seja, por exemplo, o vocalista e tal, mas a decisão passa por Fábio. Saca? Então, o que acontece? Às vezes eu não concordo, tenho que fazer, mas não concordo. Mas é obrigado a fazer. E aí o cara, às vezes, quer se livrar disso. Não, eu quero mandar. Quero fazer do meu jeito, quero fazer, né, da maneira que eu penso. E artista. Tudo. Então, assim, eu acho que o lance da carreira solo tá muito aí, nessa questão de você querer mostrar o seu... É construir sua própria identidade dentro da música, né? Exato. Então, na verdade, você quis construir a sua própria identidade, não a partir de 2017, mas antes. Você teve uma ideia, passou por várias etapas, várias dificuldades, bandas para poder colher também informações que foram úteis. Você compartilhou não só informação, vamos dizer assim, conhecimento, né? Desde Dedé da Paraíba. Sim. Então diga aí, dos 13 anos, calculando até 2017, foi o quê? 15, 20 anos, não foi? De construção. E aí, a partir de então, não foi, eu quero ser de som prata, agora sanfoneiro. Então, quem vê você ali no palco, entendeu? Mas não sabe que você teve uma construção de identidade própria em 20 anos. E às vezes a coisa também surge no meio do caminho. Não é que desde que eu comecei eu tinha vontade de ter um projeto. Não, primeiro que eu nem cantava. E aí é um desafio, velho. Você fala assim, rapaz, eu vou precisar cantar, então eu tenho que cantar. Precisa cantar, né? Ou então... Contrata um cantor. Como é que foi essa transição? Você foi difícil? Rapaz, eu sou muito cara de pau, velho.
Não, o fato de ele ter falado que não te tocava sanfona sem tocar. É verdade, é ousadia. Foi buscar na casa do cara a sanfona e não devolveu. Eu sou cara de pau. E vou te falar. Ousado não, ousado. Eu não me considero um bom cantor. Não me considero. Mas reconheço que de quando eu comecei para o momento que eu tô agora, eu evolui bastante. Não tem jogador, não tem artista, não tem ninguém que melhore sem treinar. Então, meu amigo, é o processo. E tantos aí também que fazem sucesso, que também não são bons cantores. Sim. Então se tem tanta gente aí, por que eu não? Com certeza. E tem gente que não canta nada que faz sucesso. É isso. E tem gente que tá tudo certo, velho. Tá tudo certo. Cada um tem seu mercado, que você quer ser, né? É bom. Certo. O que você acha aí daquela época que você tocava pra cá? O que mudou no forró? É uma pergunta interessante porque eu tenho refletido nisso. Mas uma boa parte do meu momento de reflexão sobre o mercado, sobre o forró, é ocupado por questões desse tipo. O que mudou? Nada. Nada? Nada. Sabe por quê? Porque desde sempre, na verdade, nunca houve um momento de estático. Nunca houve um forró parado no sentido de é isso. Sempre houve de um artista para outro. Sim. A mudança sempre foi parte do forró. As pessoas pensam que o forró, o autêntico, o genuíno, é o de Gonzaga. Eu concordo com isso em parte. Tá certo. Mas o próprio Gonzaga sempre foi inovador. Tem um documentário chamado Engarrafando Nuvens, que é sobre Humberto Teixeira, que é o principal articulador, junto com o Gonzaga, do gênero baião. Que eles falam, olha que interessante, eles falam que o forró que chegou no Rio de Janeiro, porque o forró não nasce aqui. Não. É uma outra ilusão que as pessoas têm. Não, o forró é... Não. Mas é questão no Rio de Janeiro, o forró nasce, exatamente, no Rio de Janeiro. Com as rádios. Com as rádios, a época de ouro da rádio. Com o público que foi pra lá construir o Rio, na verdade, são os nordestinos. Exato. E São Paulo. Então o que acontece? O forró nasce no Rio de Janeiro já na ideia de Gonzaga e de Humberto Teixeira como algo inovador. Tanto é que Humberto Teixeira, desculpa, fala que eles urbanizaram, eu tô falando dos primórdios. Humberto Teixeira fala que ele e Gonzaga urbanizaram, citadinizaram o forró. E aí a gente aqui, ou algumas pessoas aqui acham que não, o de Gonzaga é que é o autêntico. Que nada, rapaz. Gonzaga era um empreendedor dos mais astutos no sentido... empreendedores mesmo. De empreendedor no sentido... De buscar mercado. Sim. De buscar mercado. Alguém inovador. Gonzaga sempre foi inovador. E um excelente comunicador, né? Claro. Comercial. Ele era comercial, pô. O grande popstar brasileiro, o primeiro popstar brasileiro é Gonzaga, pô. Assim, Aí depois foi vindo quem? Dominguinhos? Aí vem uma turma a partir de Gonzaga. Inspirado nele. E até produzido e incentivado pelo pessoal dele. Exatamente. Ele próprio, até por uma questão, que às vezes falar isso pode parecer uma espécie de heresia, mas não é, não. O próprio Gonzaga fazia questão de atrair quem tava chegando e querendo fazer. E hoje a gente vem aqui fazer isso, safadão. Exatamente. Tá fazendo de um jeito moderno. Pronto. Pois é, pronto. Mas aí eu pergunto, mudou alguma coisa? Não, só mudou a década. O período e a forma, porque as coisas... safadão fazendo o que Gonzaga fez. Porque o mundo mudou. Investindo e colocando a autoral dele para o pessoal cantar, tocar, e expõe de forró, leva o nome dele como autoral e todo mundo cresce junto. Porque assim, o que acontece? Eu sempre ouço falar que as coisas antigas estão acabando, né? Por exemplo, tivemos Capital Inicial em forró. Ali foi um desastre. Ali foi um desastre. Loki no forró, no São João. Hoje já cabe. É isso, mas é isso eu falando. Então houve uma mudança até de público. Não é uma mudança no forró, mas aí a gente pode separar em duas categorias. A gente pode pensar o que houve no mercado de forró, sim, de mudança. E a gente pode pensar no gênero forró enquanto ritmo, enquanto música. E na cabeça também do público. A gente tá falando de festa junina, então. Festa junina. Então, entendeu? Não é no forró. Entende? Tipo assim, o forró enquanto música, enquanto uma questão artística... Ele não vai mudar. Não. Aí ele tem as variações também, porque, olha, o que a gente chama hoje de forró das antigas, que é Mastros com Leite, Magníficos, a gente não denomina hoje como forró das antigas,
na década de 90 era tido como não forró. As pessoas não aceitavam aquilo como forró. E naquela época o forró da antiga era Gonzagão, Dominguinhos, tá? Entende? As pessoas não aceitavam aqui porque era novo, era muito diferente a estética sonora. Era muito diferente. Hoje a gente tem como forró das antigas. Porque tinha metal, né? E ninguém aceitava os metal. Não, mas é isso. Não, um instrumento de som. Mas não é isso não, Fabão. Por quê? Não, sabe por quê? Porque Elcimar Monteiro já gravava com sopro. Jorge Altinho já gravava com sopro. Então tu acha que foi o quê? Foi medo de perder o posto? O que acontece não é medo. Porque assim, ó, sempre tem os puristas. Isso é verdade. Em todo lugar. Então você vai falar assim, as bandas de rock de hoje, rock nada, rock era tal e tal banda, assim. Samba, não, os caras não aceitam o pagode como parte do samba. Como é que não é? Como é que eu não vou aceitar, por exemplo, o piseiro como uma variação do shot? O shot, verdade. Sabe? Então assim, não é que isso agora que é forró e o que tava lá atrás deixou de ser, não. Mas isso faz parte, aí é que tá, do gênero forró, do gênero musical, que comporta o shot, o baião, o chachado, o arrastapé, o vaneirão, o piseiro, o que é piseiro? A gente chamava, sei lá, 10 anos atrás de pisadinha. Mesma coisa, não mudou nada, só o nome. Mas faz parte do gênero que a gente chama de forró. E a gente não tem como negar. Ficou híbrido, na verdade, né? Ficou meio que híbrido. Não, o piseiro e a pisadinha são a mesma coisa, exatamente. Mas com forró. Não, mas é isso. São variações. É isso, a variação. Imagina, eu toco uma música X. Meu cenário, que todo mundo conhece, né? Uma música que eu toco do meu jeito. Aí tem Fábio que não quer tocar do meu jeito e toca do jeito dele. Essa mudança, a gente pensando aí nas mudanças sucessivas que ocorrem, vão gerar o novo. Verdade. Vão gerar o novo. E isso e não tem como deter isso. Porque é um fluxo natural das coisas. De tudo. Como é que se namorava antigamente? Sentado no sofá, mas não é hoje assim, não é assim, bicho. Hoje tudo muda. Hoje é na ousadia. Eu não quero nem entrar nos detalhes, mas entenda. Num programa de TV, vamos lá, num programa de TV entrava música que tinha uma palavra minimamente inadequada. Hoje as músicas estão falando do sexo de maneira explícita. É verdade. E é a galera que faz sucesso. Muda. Eu tô falando que tá certo, que tá errado, não tô entrando no mérito do juízo de valor. Sim. Mas tô falando que hoje as pessoas aceitam de maneira mais tranquila essas questões. Gente, vamos um rápido intervalo? Vamos. A gente vai para um rápido intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta. Quero mandar um abraço lá ao Zé Delivery, ao Thiago e ao Laio. Muito obrigado. Ô, Thiagão. Pela cervejinha, pelo vinho. Thiago, a gente boa, ó. E também a Lafoneria, que vai nos mandar uma pizza aqui maravilhosa. O Fábio veio bem só pra comer a pizza. Tu tem alguma dúvida disso, negão? Sou um gordinho guloso. Gente, daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho, viu? Sair de casa pra comprar bebida é furada. Olá, Simone. A galera já chegou e tá perguntando da bebida. E a gente presa nesse trânsito. Olha lá, andou. Ai, minha roda. Melhor chamar o Zé. Com o Zé Delivery, é bebida gelada na porta de casa. Se beber, não dirija. Dois Pontos Podcast. Mais do novo, menos do mesmo. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Alô, pessoal, tudo bem? Voltamos agora para o segundo bloco, agora é na prática, né, gente? Nós conversamos aqui, né? Tudo foi teoria. Isso. E agora vai ser na prática. Gilson, antes de você começar aqui na prática, isso é uma aula, né? Um bate-papo aula. Quem é que
que é que inspirou, assim, a tocar sanfona? Quem foi o artista quando você falou assim, essa é a minha referência pra sanfona, não pra o forró? Quem sabe que o Luiz Gonzaga é a referência maior em tudo, mas de sanfona, quem foi tua referência? Na verdade, assim, quem nasce na Bahia, nasce dentro do universo do forró. Isso. Não tem como você fugir disso. Você pode não gostar da festa. Mas falar que você não conhece forró é uma mentira. É impossível. Então tem um artista que ele não é sanfoneiro, mas que é alguém muito importante, assim, uma influência muito forte na minha musicalidade, que é Edgar Mão Branca. Edgar Mão Branca. Muito fã. Na cidade vizinha de Vitória da Conquista, Tapetinga, né? Itapetinga? Eu pensava que ele era de Vitória da Conquista. Ele é de... Tem até uma música que ele... Deixa eu ver se eu lembro. Fala musicalizando que fica melhor, né, Sérgio? Lobo da Gê, 14 de janeiro. Ele conta a história dele, né? Ah, legal. Você nunca viu essa música, não? Não me ligava que era a biografia dele. Nunca entendi que era a biografia dele. Deixa eu ver se eu solto o tom aqui, que eu nunca toquei essa música, não. Lobo da Jega, 14 de janeiro, me cuspiram no mundo, me taxaram violeiro. Antes, porém, resolvi partar galinha. Vai a fazer farinha, mansa burra e ser vaqueiro. Aí ele conta a história dele, essa música é linda. Aí o refrão. Legal, a letra dela É duro, Zé, ser cantador pra essa gente que desconhece o batente de quem tem calo na mão. É duro, seu Zé, eu tô que nem pinto no ovo, cantando moda pro povo que não desgruda os olhos da televisão. Aí, Mão Branca é barril. Então, essa é uma figura realmente... É uma assim, referência de sanfona. Não, né? De sanfona não, ele não é sanfoneiro. Esse é de musicalidade, de letra. É de nordestinidade. De letra, nordestinidade. E sanfona? Dominguinho. Então, toca um trechinho. Vamos lá, olha o forrozinho aqui. O 2 Pontos Podcast. Forró do 2 Pontos. Só tô perdendo pra nem farinha aqui. E falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim. Você canta comigo, vai. Tá bom. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, meu assim, e alegre o meu viver. Vamos na voz aqui, jogador. É o Gilson Prats na sanfona. Bom demais. Podcast. E o Licozinho tá bom. Eita, de bom demais. Gilson, você falou no início das coisas no outro bloco, você explicou que ali é os tons baixos, né? Pra quem não conhece, não sabe o que é uma sanfona, explica pra gente aí como é que é esse instrumento. Bom, a sanfona é um instrumento que tem lá nos seus primórdios um instrumento chamado sheng, que é um instrumento chinês. É aquele pequenininho? Não. Tu lembra daquele pequenininho? Lembra, aquilo ali é uma variação disso aqui. Certo. Que a pessoa chama de pé de bola, 8 baixos e tal. Até hoje existe e tal. O sheng é um instrumento que traz o fundamento para a sanfona. Aqui dentro tem alguns castelos com palhetas de aço, que na medida que eu abro o fole, eu fecho o fole, o fluxo de ar faz vibrar essas palhetas e que dá o som. E aqui, por exemplo, eu mudo quais blocos de palhetas eu vou utilizar. Então, por exemplo, ó, esse aqui tem diferente, ó. O timbre muda porque entendi. Abre só um bloco e tal, ó, outro. Sacou? Então, assim, é um instrumento que tem essa parte de teclado aqui, ela é semelhante ao teclado, um piano e tal. Mesma coisa, certo. Segue o mesmo fundamento. Aqui,
são os baixos, né? Quando fala 120 baixos, o cara não toca isso tudo, não toca. Todo mundo que toca a sanfona pode tocar nos 120, né? Em todos eles. Só que alguns se repetem, porque não existem 120 notas. Sim. Né? Então, por uma questão de recurso. Então, se eu tenho um dó aqui, vocês vão perceber, ó, ela é furadinha aqui, tá vendo? Tô vendo. Tá vendo que é furadinha? E vão perceber que vai abaixar outros botões. Baixou? Verdade, baixou. Aí, ó. Todas essas três são as notas dó. Aqui, fá. E aí, cada nota tem algumas repetidas. Exatamente porque, por exemplo, se eu estiver tocando aqui, e aqui, ó, onde tá abaixando um aqui assim, né? Que é outro furadinho que tem aqui, ó. Isso. Imagine, se eu for tocar aqui pra vir pra cá pra cima, a possibilidade de errar é muito grande. Então, assim, é como recurso. Entendeu? Então, os baixos funcionam pro acompanhamento. Como um contrabaixo, uma tuba, como era antigamente gravado, né? Tanto é que aqui também tem os timbres, que abrem castelos diferentes. Ó esse som, ó. Presta atenção, ó. Agora escuta esse, ó. Totalmente diferente. A gente percebe a variação do sonoro, né? Entendeu? Então é isso. Então a sanfona é composta pelo teclado normal e pelos baixos. Então eu posso tocar assim, ó. Luiz Gonzaga. Ó, mas perceba que esse aqui tem um som. Agora completa. Cara, que fantástico, viu? Diferente, o instrumento completo é outra história, velho. Esse é um recurso elétrico, tudo manual, né? Não, interessante a sanfona, né? O recurso dela é todo manual. E meu amigo, se a gente abrir isso aqui pra você ver como funciona isso aqui, você ia falar. Você já abriu uma? Ah, claro. Eu tô curioso, Deixa eu meu ver irmão. como é que é. Claro. Como é que chama o cara que dá manutenção de sanfona? Claro, é um luthier. Luthier, Geralmente né? luthier que mesmo que dá nome, manutenção, se dá aqui. E qual a diferença entre sanfona e acordeon? O nome. Só? Sanfona é um instrumento, como a gente chama no Nordeste, é o apelido dela no Nordeste. Acordeon é um nome mais geral. No mundo, se você falar acordeon, todo mundo vai entender que é isso aqui. Sanfona é aqui pra gente. Se você for pro Rio Grande do Sul, eles vão chamar de gaita. O gaiteiro. Ah, entendi. Não é a gaita. É gaita aqui, ó. Toca gaita. Aí ele gosta de gaúcha. É gaúcho, é verdade. Tu é gaúcho, né? Não. Tem uma cara de gaúcho? Não. Não tem cara de gaúcho? Não tem o cara de gaúcho. Gaúcho São Paulino? Não. Tem muita diferença. Gaúcho faz churrasco muito bom. E o paulista não sabe fazer churrasco. É isso, né? Pois é, mas é isso. É um instrumento fantástico. Agora eu vou te lançar um desafio. Ou não? Pode? Você falou que existe no forró vários estilos. Sim. Tem o piseiro, Sim. o rastapé e tal. Mostra pra gente na sanfona aí qual é a diferença? A diferença de cada um. Shot. Todo mundo gosta, todo mundo gosta. É o raiz de Luiz Gonzaga, né? O raiz. Não, Essa é um dos. É um... Baião. O que é o baião? Ó? Você percebe que é diferente. Tem uma né? variação. Rítmica, né? Forró. Que tem um forró gênero e tem um forró ritmo. Sim. O forró ritmo é diferente. Ele parece o baião, mas é mais balançado, mais swingado. Tipo assim, ó. Isso é um forró. Arrasta pé. Tem cara assim demais. Tô encantado. O Zão tá encantado. Arrasta pé, então, ó. O hino do São João. O hino. É um hino. Dança, meu amor. Veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor. Como você vai sorrindo. Então, isso aqui é o arrasta-pé. O que é piseiro? É um shot tocado diferente. Diferente como? Diferente, por exemplo, a sanfona é quase a mesma coisa. Certo. Agora, geralmente o piseiro ele é feito com instrumentos eletrônicos, ou seja, é o som de bateria e de teclado.
saca? Então, na época de Frank Aguiar, que lançou o teclado como um instrumento do forró, com o tempo e tal, as pessoas foram utilizando e reformulando os ritmos. E surgiu o piseiro. Como é que é o piseiro? Toca aí pra gente poder. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Pronto, isso é que eu chamo de piseiro, mas é pisadinha, é a mesma coisa. E se eu quiser tocar em shot, é a mesma coisa. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Não tem diferença. Tá no céu. É a mesma coisa. Então, piseiro e pisadinha são variações do shot. Certo. Tá? Vaneirão é um ritmo naturalmente tocado no sul do Brasil, mas que foi trazido por algumas bandas na década de 90 e reformulado a partir do Aviões do Forró. 2003, 2004. Chama na catraca. Aviões do Forró estourou com isso aí. Hoje aí temos outras formas de vaneirão, né? Sim. Que são mais arrastados e tal. E a gente pode cantar. Ó. Chorei, na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei. Isso aqui é vaneirão também, né? Então, assim, só as mudanças. Sim. Algumas bandas, por exemplo, tocam mais rápido o vaneirão. Sim. Aí dá uma sensação. Outras tocam. Toca uma de Lé com Cré aí. Lé com Cré. Da Lé com Cré mesmo? Sim. De Léo. Deixa eu ver. Léo Banana. Lé com Cré na área aí, com o Gilson Prade. Mais uma canção de amor. Escute, por favor. Já faz um tempo que eu não te vejo. Isso aí é sucesso de Léo Banana. Léo Banana tem milhões de músicas muito boas, muito boas. Eu sou muito fã. Tem. E ele teve aqui, ele contou pra gente. Gravou, não foi essa música? Muitas. De Léo, o Estaca Zero deve ter gravado mais de 10, eu acho. A mais recente de Estaca Zero é de Léo Banana. É mesmo, a mais... A mais recente de trabalho deles. É de Léo também. Massa. Qual é a música que você mais gosta de tocar nos seus shows? Quantas horas é seu show? Quantas horas? Aí depende. Depende, né? Depende, 2 horas... Depende do Pix ou depende da animação da galera? Não, depende geralmente do Pix. É claro. Honestamente. Sim, mas normalmente seu show... Que O Pix menorzinho é quantas horas de show? Que aí eu tô pensando em colocar lá em casa. Deixa eu falar. Ó, presta atenção. Eu vou fazer o show padrão Uma pimentinha tá bom. Ele vai. Rapaz. O show padrão é 2 horas. 2 horas, né? 2 horas. Por 1 hora tu faz metade do preço. E no seu repertório varia todos esses estilos? Todos não. Eu toco mais shot, toco forró, toco alguns vaneirões e arrasta-pé. Então o baião mesmo eu não toco. Eu toco pouca coisa. Pagodão não, né? Nunca. Não que eu não goste. Eu gosto, mas pra o som que eu faço, não. E é isso. Piseiro, talvez uma referência ou outra. Quando você chegou nesse repertório, você percebeu durante os seus shows que o público gostava mais de shot? Não. É porque, na verdade, isso varia também de região pra região onde você toca. Região que você diz cidades. Porque a diferença é muito grande. Então você chega em determinado lugar, você toca uma música e o povo nem se importa. Mas em outros a galera se anima tanto, né? Mas o repertório, na verdade, hoje meu repertório é baseado numa ideia de resgatar memórias. Resgatar... É uma coisa pessoal tua, né? Não, é pessoal. É, claro. Mas assim, a ideia é, por meio do meu repertório, fazer com que as pessoas que estão curtindo resgatem sensações que viveram. Ó, por exemplo, uma música que a gente toca. Eu vou te levar onde canta. Todo mundo gosta disso, ou já ouviu. Outra coisa que a gente toca lá, ó. Mas tudo também. Não quero mais saber de você. Outra que é de Dorival e que a maioria das pessoas não sabe. Dorival, sim, Dorival? Essa aqui, eu tenho certeza que você vai falar. Essa música é de Dorival, ó.
Eu acho, né? Meu amor. Mas por isso que canta. Mas aí Dorival não me deixa. Que massa. Então, assim, o meu repertório tá baseado nesse lance de resgatar. Entendi. E todo mundo curte essas músicas, então, assim, Dorival, onde eu lembro, eu estava na praça quando você foi chamado pra poder Sim. ficar. Você viu que eu fiquei lá no Sim, palco, fiz claro. entrevista com você, né? E você, quando jogou Dorival, aquela praça foi uma loucura, meu irmão. Né? Não tem jeito, velho. Que acho que foi. Ele estava na grade, né? Eu não sei se tinha tocado ou ia tocar. Eu sei que a galera foi a loucura. Queria que você jogasse Dorival aí, pra galera relembrar a Praça Rui Barbosa. Foi o ápice da sua carreira ali, velho. Vai Dorival que faz essas que é. Feliz desta, eu hei de ver você batendo em minha porta. Toc, toc, toc. Esperei tu cantar. Ah, tá, sim. Agora aqui, vai então ser- eu vamos. vou cantar, Então vai. vamos. Então beleza. Cadê que você joga aí? Fala Dorival. Essa é de Dorival Dantas. Essa é que faz mais sucesso. Ó. Canta e a galera vai junto, ó. Feliz desta, eu hei de ver você batendo em minha porta. Toc, toc, toc. Desta, é sempre assim que ri por último, ri melhor. Desta, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas. Talvez em uma delas você vá me encontrar. Aqui é. Ah, Eu vou jogar no qual vídeo. foi a música mais difícil que você aprendeu? Você falou assim, pô, essa aqui eu tenho que aprender de qualquer jeito. Não sei, bicho. É muita coisa. Mas Esse dia eu fiz um teste. Eu fui tocar em um determinado evento. Eu falei, eu quero ver quanto tempo eu consigo tocar só de arrasta-pé. Você se, eu- se desafiou. Foi um ritmo apenas. Sim. Eu toquei 2 horas sem parar um segundo. Foi mesmo. Só de arrasta-pé. De shot eu já fiz quase 4. Sem parar. Então eu não sei, assim. É música pra caramba, bicho. Mas tem alguma música assim, sei lá, de algum do Gonzagão, do Domingo, que é difícil. Até na sanfona é difícil, mas você tirou. Tem um monte de música que é difícil. Mas assim, vai muito de você treinar. Tem música que a gente fica um bom tempo sem tocar. Aí quando vai tocar, aí o dedo reclama e tal. Mas tem algumas que são assim. Essa aqui é uma. Então assim, se você não tiver treinado um pouquinho antes, certamente ele vai engasgar ali no meio. Falou que faz 2 horas, 4 horas de show e peso da sanfona. Isso aí pesa quanto? Essa aqui deve ter 11,5 kg É mesmo. no começo do show. No Não final, é qualquer franzino que aguenta, não. no né? final deve pesar uns 160 quilos. Quantos quilos é uma sanfona mesmo, você falou? Essa aqui em torno de 11,5, 12 11 quilos. meio, né? Existem marcas específicas, Ah, famosas. Sim. Muitas. Quanto você acha que custa o instrumento desse aqui? Desse Não aqui que você tá faço vendo? ideia. Não, mas sei lá. chuta Vai, aí. vamos Chuta chutar. alto. 5 pau. O quê? 5 mil. Tu 10 mil, Essa aqui é 40 pau. 40 mil. Faz um teste aí, Fábio. Sem brincadeira, coloca aí. Piatanese Super 4S. Rapidinho, só pra gente ver. Caramba, cara. 40. É difícil, bicho. 4 o quê? Super. Piatanese Super 4S. Preço. Uma bateria que é muito maior. Eu não consigo. Tá doido. É muito caro. Rapaz, é caro mesmo. É isso mesmo. É doido. Aí você coloca aí Juliette 127. Juliette com G. Juliette 127. Juliette. Sanfona. Só pra gente ter uma noção. Juliette 127. Tá, né, bicho, é caro. 50 mil, usada. Nossa. Usada. Usada 50 mil. Usada 50 mil. Você tá falando de 70, 90. Mas assim, ela é boa? Tem diferença no som ou não? Não, tem. E o lance da própria marca, né? Sim. É o que? É italiano, né? Essa aqui também, essa veio da Itália pra mim. Eu tô vendo aí o exato, símbolozinho. o símbolozinho aqui. É isso que eu ia te perguntar. Esse instrumento é italiano? Não, é isso. Ele nasceu o instrumento que dá origem Sim, a sanfona. A sanfona ele é chinês. É chinês. Sheng,
Só que aí com as viagens de Marco Polo, Aham. ele traz um exemplar disso aí. E aí chega na Europa, aí tem as vertentes, por exemplo, a alemã, a francesa, todas esses países têm tradições com sanfona, né? A italiana, que hoje talvez seja a mais... Tradição gaúcha, né, que veio da Itália. Né? E a Alemanha... Mas os gaúchos tem ascendência muito mais alemã do que... Mas tem os dois, tá intrínseco lá no sul. É gaúcho e italiano. Mas no caso... a cultura ficou mais na vertente gaúcha, é verdade. Alemã, sim. Aí alemã, na verdade. E aí... Mas no Brasil também tem... Tem brasileiro? É isso que eu perguntar, tem? O pai de Luan Estilizado, que é um cantor também, Amazã, ele tem uma fábrica na Paraíba, chamada Letice, que é também um instrumento muito bom, Que legal. com uma qualidade semelhante, não tem muita diferença, né? É um instrumentão. Na época que eu fui comprar, inclusive, essa aqui, a dele tava mais cara, R$5.000. Foi mesmo, rapaz. Mas quando eu comprei, não foi esse valor. Esse valor é um valor atual. Essa foto tá em minha mão desde 2014, então tem 11 anos. E a Jolimar, tu entregou? Tu até agora não falou. A Jolimar entreguei, moço. Tu entregou? Entreguei. Ô, Jolimar, ainda vou fala comprar a verdade, vou comprar na mão dele campeão. Mas tu entregou sério? Tu entregou sério? Entreguei. E vou comprar e vou colocar. Eu tô terminando de construir. Mas ela já é tua, porque é um campeão. E vou colocar. Vou fazer uma espécie de quase altar. Sim. E vai botar ela. Colocar. Ou seja, não vai devolver. Não, e a foto do Jolimar? Não, e a foto do Jolimar tem que ter. Aí não, Jolimar. Aí não, é demais. Mas agora eu vou comprar aquela. Massa. Que faz parte da minha história, velho. Teve, com certeza, teve um significado muito. Não, e a bicicleta também que te. A bicicleta já foi. Tem que pendurar lá. A bicicleta já foi também. Ô, velho, se for, já pensou se tudo na nossa vida a gente fizesse uma história, assim, um altar de alguma coisa que a gente já passou? Eu tinha tanta coisa, né, cara? Fábio ia botar a camisa do São Paulo, com certeza. Me ferrei, velho. Foi falar porra do São Paulo. Ô, Gilson, a gente tava falando sobre forró, sobre estilos. A gente tá vendo aí que muitas atrações vão vir para Jequié, né? E que Jequié tá se tornando um palco importante junino, né? Um palco junino muito importante, né? A gente estava conversando sobre a questão do local da festa. É uma polêmica em Jequié. É uma polêmica. Eu queria que você desse sua opinião como músico, como também forrozeiro que você é. Então, se comentam que talvez ano que vem, esse ano vai bombar. E que ano que vem talvez a cidade não comporte ali no centro. Para um outro lugar. Que lugar seria esse? Dan, só para atentar, Dan Silva, nosso... Dan Silva. Sempre ele defende a teoria de levar para exposição, para o parque de exposições. Só para criar um adendo aqui, Dan Silva não está aqui nesses dias porque devido ao período junino, ele está com os trabalhos de apresentação, né, de eventos e tal, então por isso ele pediu esse tempinho aqui, essa folga aqui no podcast, né? Não dá baixa na carteira dele, isso não se faz, não. Não, mas ele vai ver, o dele tá guardado. A partir de julho e agosto, ele vai apresentar todos os episódios sozinho. Pois é. Aí, assim, qual a sua opinião sobre a questão da festa, sendo o centro da cidade, e para onde iria, e também qual a sua opinião se fosse para o parque de exposições? Pronto, primeiro eu vou começar pelo parque de exposições. É impossível acontecer ali. Se todo mundo tá assistindo. Não tem estrutura, não. Se todo mundo tá assistindo aqui já foi num dia. Forró da Margarida. Não vou nem puxar a Margarida, não. Num dia de exposição comum. Se vê a dificuldade que é pra estacionar, pra gente chegar no tem local, logística nenhuma. a gente já descarta por aí. Então é impossível acontecer no parque de exposições. Aquele funil lá não existe ali. E outra topografia do parque de exposições não agrega, não. Eu acho que não ajuda também. Não, tem uma lagoa, né? Não, só por ter aquela lagoa lá no meio do... Muito acidentado e muito perigoso nesse sentido também. Uma lagoa no meio, pra mim, acaba fazendo lama demais. O pior dos espaços onde poderia acontecer o São João de Jequié, eu ainda acho que se acontecesse ali um ano, no outro ano acabaria o São Eu também concordo. Eu concordo plenamente contigo. Não acho que... A topografia, a logística não permite. Só entre aquela lagoa ali no meio, nego, já pensou no meio de uma festa daquela dimensão? Eu levantei a questão do Fora Margarida, porque eu lembro que teve um Fora Margarida que eu fiquei aqui no posto do Cilion ali, de carro ali, na fila. Ali? Esse de agora tinha fila, sabe aonde? Perto da Honda. Agora eu presenciei. Pois é. Aqui agora sim, desse ano. 25. Agora. Pois é, na época da Margarida eu fiquei ali. Pronto, eu tô falando. A gente
Vamos colocar aí quantas pessoas num dia cheio na exposição dá? Vamos colocar, sei lá. 15 não, mil. dá, bote mais. 20 mil. 25, vamos botar 30. Não é um terço do Aqui é 80, do potencial de um sonho. A expectativa daqui é de 120. Então esqueça a exposição. A exposição não serve para o São João. Não. Mas você acha que o centro vai comportar? Ó, aí a gente chega no outro ponto. Segundo ponto. Hoje, dentro da realidade de Jequié, o centro ainda é o melhor lugar. Primeiro porque ele recebe de todos os lados da cidade, ele tem pontos de entrada, né? Então muitas ruas dão acesso ao centro. Na verdade, tudo converge para o centro. Quem vem do São Judas, quem vem do Jiquezinho, quem vem do Joaquim Romão, quem vem de qualquer lugar da cidade converge para o centro. Então, muitas entradas, essas entradas possibilitam que as pessoas parem seus carros, né? E isso aí de maneira pulverizada. Hoje, dentro da realidade que a gente tem, ainda, na minha leitura, é o melhor lugar. Mas eu tenho uma sugestão e, na verdade, isso dependeria de um outro fator, que é a gente tem um espaço com potencial para acolher o São João de Jequié. Se criar esse espaço. Não, essa seria a alternativa ideal. Ideal, você criar um espaço onde não há nada e pensar espaço para a festa. Esse seria para mim o cenário ideal. Não sendo possível, eu penso que aquele largo onde está localizado o nosso aeroporto, imagine comigo, sem aquele muro, o tamanho daquela área, plana, com algumas entradas, então todo o Jiquezinho também dá acesso ali àquela área do aeroporto. Ia ser ótimo para aviões. Tem mais de o quê? 2 km? 2, 3 km ali de... Né? Não, é muito grande aquilo ali, eu não faço nem ideia. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, a Vila Junina que acontece dentro do circuito hoje, na Praça Rui Barbosa, acontecesse talvez no campo do Baba da Democracia, também integrado aquilo ali. Então, já foi expor jogadores? Mas aí jogador gosta de São João também. Aquela área de onde está o aeroporto hoje é uma área com potencial. Não, com certeza, eu entendi. Se houvesse a possibilidade de o aeroporto ir em outro lugar. E seria dentro da cidade, eu acho que seria... Não, com certeza, a gente tem que acatar também essas como sugestões, alternativa, né? Mas isso dependeria de outros fatores, é isso que eu tô falando. Pra tirar o aeroporto dali, teria que ter em outro lugar. É como aquela história. Então, por enquanto, a Praça da Bandeira é o melhor lugar para acolher. Dúvida. É isso, mas se esse ano não, promete? Não, promete, vai lotar. Vai ser eu acho que eles vão fechar o circuito todos os dias. Pra mim, às 7 horas da noite começa a fechar. Na minha opinião. Eu acho que porque eu já acompanhei outro. Sim. Não tô falando uma coisa assim, do nada, não, aleatória, não. Eu acompanhei no dia de João Gomes, fechou, era 8h30 da noite. Deu confusão. Não, eu acho que todos os dias vai precisar eu fechar. Que fez 7 da noite já vai fecha. Fechar, O horário eu não consigo ter essa noção, já, né? 7 da noite. Eu acho que fecha todos os dias. Isso vai ser, por um lado, positivo, por outro, negativo. Negativo porque pessoas que queriam curtir determinada atração não vão conseguir. Não, eu vou direto, que esse São João de Jequié tá numa dimensão tão grande, gigantesca, que não foi pra todos. Esse São João não foi pra todos. No sentido de que não vão ter condição de assistir às atrações, né? Isso. Tem a parte positiva, a economia. Claro. Como o Celso falou, tem uma previsão de gasto aqui no município de 220 milhões. Isso, do pessoal de desovar aqui de desovar. Então, gastou-se 6 ou 7 e tem uma previsão de... que fosse 20. Se fosse 20 já seria muito 30, positivo, né? Vai entrar 200, meu amigo. Então, se a gente fala, conta é fácil de fazer. Se a gente fala de economia, então o Jequié vai ficar 6 meses oxigenado com isso aí, são emprego e renda. Mas a hotelaria já estão quase todas quase todas fechadas. Todas já? Todas, 100%. 100%. Há muito tempo. Fechou 100%. O mercado imobiliário está experimentando em Jequié, algo que nunca aconteceu. Nunca na vida, nunca. As pessoas procuraram em casa, querendo enlouquecidamente. Eu tô quase armando a barraca ali no alto da prefeitura. Certo? Então o que acontece? O São João na praça ainda é o melhor lugar. Agora você imagina uma outra coisa que às vezes as pessoas que falam de tirar o São João dali. Imagina o São João em outro espaço. Que fosse o espaço projetado para isso, ou enfim, em outro espaço. Independente de onde fosse. Como aquela praça ficaria estranha nesse período a gente passar ali e não ver. É vazio. Sabe? É verdade. Ainda tem isso que o lance do interior
tá ligado com a praça. Aqui em Jequié, como a praça não é, por exemplo, não é em função da matriz, mas em outras cidades não. A matriz tá ali e a festa toda ocorre ali. Né, no largo em frente à igreja. Exato. Né? Então, assim, ainda tem esse fator. Tem um fator comercial. Será que o comércio vai aceitar tirar o São João dali também? Os comerciantes? Eu vou te falar que eu já vivenciei isso aí. Eu trabalhei 14 anos na prefeitura, no gabinete, em algum desse tempo, desses 14 anos, e eu vi uma coisa. O pessoal criticava São João na praça. Quando foi um dia, um determinado prefeito falou assim, então vamos tirar, vamos levar para o aeroporto. Fez uma blefa. Hoje, de uma semana depois, voltou todo, não, tem que fazer na praça. A gente entende. Aí pegou o palco, que era colado ali na Big, aí jogou mais pra frente e deixou o fluxo que tá hoje e começaram a negociar, porque eles viram o seguinte, porque quem vem pra Jequié quer ir pra o centro. Se você joga aquilo ali pra o Jequiézinho, o Curral Novo, seja lá o lugar que for, o fluxo de economia vai todo pra lá. Muda, claro. Sim, Vai todo pra lá. Então quando você joga, até o evento de moto, quando eles colocaram no lado da prefeitura, que eu fui contra, você tirou o pessoal de gastar dinheiro no centro, meu irmão. Você tirou o pessoal de gastar no centro. Então, São João, quando você tira da praça, quem é contra vai ficar a favor de voltar de novo. Porque a economia gira em torno do centro, que é o centro econômico. Sim. Então você perde 30% a 40% da renda que poderia ser desovada no próprio centro. Então vai jogar para o Jequiézinho. O povo que mora no Jequiézinho vai ser uma porra, vai ser massa. Só que lá não tem caixa eletrônico, isso aí e tal. Aquela rotatividade não vai ser naquele fluxo que a gente imagina. Mais um motivo para não acontecer na exposição. Não, exposição esquece. Eu se matar naquela lagoa lá, meu irmão. É uma pena a praça ser pequena. Para o que o São João é hoje. É uma pena. Não é a praça que é pequena, o São João cresceu demais. Mas é pequena. É pequena. Aqui para nós é pequena. Mas você agitou aquela praça lotada. Foi massa. Porra. E eu acho o circuito, não a praça, mas o circuito. Claro. Integrado, Rui Barbosa e Bandeira é uma coisa maravilhosa, porque a pessoa sai dali, vai caminhando, vai lá, brinca um pouquinho lá na Vila Junina, que é linda, bicho. Foi criada por Reinaldo Pinheiro, né? Foi Reinaldo Pinheiro. Eu trabalhei na gestão quando ele implantou a Vila Junina. Era Bené. Bené que foi secretário de cultura dele. Mas a ideia inicial foi de Reinaldo Pinheiro. Eu participei até das reuniões, 2008, 2009 foi. E aí eu trabalhava no gabinete, eu posso falar com propriedade. Foi Reinaldo Pinheiro que ele falou, não, o que é Vila Junina? E cara, ele começou a Vila Junina aqui, Jequié. Depois foi referência para vários municípios, inclusive Jaguaquara na época. Então, muita gente plantou depois de Jequié. Foi. Então foi Reinaldo Pinheiro, foi o percussor, foi o vanguardista da criação da Vila Junina de Jequié. Ele pode vir aqui, ele pode falar isso. A gente fala com orgulho, né? É o profissional, é um cara legal. Eu trabalhei com aquele rapaz ali, rapaz, aprendi muito com ele. É um verdadeiro professor. Cheguei na hora do meu professor, acabou muito. Pois é, então assim, hoje, na minha leitura... Sabia não? Foi Reinaldo Pinheiro, não? Não sabia. A ideia foi dele, que Bené foi o Reinaldo... cara que falou, eu quero a Vila Junina. Ó, o convite tá feito, viu? Reinaldo Pinheiro! Eita. Aqui no nosso podcast. Meu rei, chama meu rei, gosto de chamar de meu rei, viu? Meu rei! Gilson, foi um prazer fantástico estar aqui com você. Pô, bicho, demorou um ano, mas valeu a pena demais, gente. Pô, foi rico demais nosso bate-papo aqui. Deixa aí suas considerações finais. Eu que agradeço, na verdade. Eu sempre gosto de bater papo com gente interessante, porque é legal, velho. Ele tá falando de mim, viu? Às vezes a gente sente necessidade de conversar sem se trocar preocupar, ideia, na verdade, né? Com julgamentos. Sim, e tal, né? Então, papo assim, fora, conversar papo fora. Conversar com gente que gosta de conversar é bacana. Bom demais. E ano que vem já vamos deixar combinado, marcado. Com certeza. Deixa seu número de contato aí. Pois é. Qual é o seu Instagram? Instagram é Gilson Prates Oficial. Certo. E lá, a partir de lá, tem contato de WhatsApp. Pra quiser contratar, ver sua agenda. Exato, também. Tudo. Tem tudo lá. Perfeito. Vou deixar aqui embaixo para vocês anotarem, dar uma visitada lá, seguir o nosso querido Gilson Prates. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. Que bom que deu certo. Que massa. Fabão, alguma coisa a acrescentar aí? Não, ele que acrescentou pra gente, né? A gente teve uma aula não de forró, mas da cultura nordestina, né? Que como ele falou, que as pessoas pensam que o forró, ele nasceu aqui no Nordeste. Não, ele nasceu lá no Sul e veio forte pra cá, com toda uma estrutura artística, de investimentos e tudo mais. E o que Luiz Gonzaga... Aquela foi bem interessante, né? Que o que Luiz Gonzaga fez no passado de promover outros artistas que tinham o mesmo potencial dele, era um investimento que Safadão faz hoje com os artistas, né? Safadão, ele criou um escritório de forró que promoveu Dominguinhos e outros artistas. E outra coisa, rapidinho, só pra gente fechar aqui, o fato da turma mais nova
se assumir como forró, só fortalece o movimento. Fortalece, verdade. Não diminui, é o contrário, fortalece. Então o que Safadão fez agora com o projeto Bem-vindo ao Meu Mundo, né? Claro, claro. Quantos artistas que estavam... No anonimato. Mas estavam um pouco excluídos, né? Então, agora com direitos autorais vão levantar a guia novamente. Sim. Gravam um monte de música legal, que todo mundo gosta, que todo mundo tá gostando. Muita gente nem conhecia, passou a conhecer. Então é importante, a gente não pode desprezar essa questão da juventude como se fosse algo fora de nós, né? Na verdade, não, faz parte. É diferente, mas faz parte. Valeu, Gilson. Perfeito. Gente, depois dessa, a gente se despede. Até o próximo episódio. Mandar um grande abraço aí pra La Forneria Luciano, que nos mandou uma pizza maravilhosa. Gostou? Eu foi o que mais comi. Eu sei disso. O negão come, viu, gente? Tá doido? Eu como. Aí se for chamar pra comer em casa, tem que abrir uma jaca primeiro, enganar. É pra dar Dá uma sustância, né? Abre uma jaca primeiro, que o negão come. Tá doido? Pra ver o caco. Também mandar um abraço lá ao Thiago, o Lion lá do Zé Delivery, através da Bebedouro Distribuidora. Muito obrigado, amigos. Até o próximo episódio com o apoio de vocês. E aproveitando aí para vocês, se inscreve no nosso canal. Tá lá o YouTube, o Instagram, o Spotify, o Teco Teco. Se inscreve lá, deixa uma mensagem, compartilha. Quem vocês queriam que estivesse aqui. É importante pra gente saber a opinião de vocês. Essa sugestão é interessante, que nos dá um feedback pra gente poder, né, entrar em sintonia justamente com vocês. Exatamente. E adivinha, tu sabe quem semana que vem vai estar aqui com a gente? Nem imagino. Rosibanda. Hoje falou comigo no Zap, mas eu acho que ele não sabe que você faz parte aqui, você é um Eu tô de férias do Bom Dia Empreendedor. Aí quando eu ia descansar, eu vim pra cá. Aí rapaz, eu sou trabalho escravo, meu irmão. Quase isso, né? Rapaz, trabalho escravo, meu irmão. Gente, muito obrigado aí pela audiência, pelo apoio de vocês e até semana que vem. Valeu, Gilson. Valeu, Fabão. E Léo Fabão aqui também, que tá escondidinho aqui. Ixi, rapaz, não tem rapaz. Valeu, gente. Obrigadão. Um abraço.